Imagine um mundo onde a magia não é apenas uma força de luz e esperança, mas uma entidade viva e sombria. Um mundo onde a tecnologia não é feita de engrenagens e vapor, mas de cristais pulsantes e energias arcanas. Onde os heróis não são cavaleiros brilhantes, mas figuras torturadas, lutando contra seus próprios demônios. Bem-vindos a um universo onde a fantasia não tem limite, mas também não tem piedade. Hoje, vamos explorar 4 faces da fantasia que desafiam o convencional e mergulham nas profundezas do desconhecido. É um subgênero da fantasia que combina magia arcana com tecnologia avançada, muitas vezes em um cenário urbano, industrial e distópico. A magia não é apenas uma força mística e misteriosa, mas também uma fonte de energia que pode ser estudada, controlada e aplicada de forma sistemática, quase como uma ciência. Isso permite que a criação de dispositivos e até mesmo de cidades inteiras que funcionam com base nos princípios da magia. O termo Arcanipunk vem da junção de arcano, relacionado ao conhecimento místico e secreto, e do punk, um elemento comum dos subgêneros como cyberpunk e steampunk, que exploram temas como rebelião, distopia e conflitos sociais. O Arcanipunk traz magia para o centro da narrativa, integrando-a com a tecnologia e a sociedade, frequentemente se passando em cidades grandes e caóticas, onde a magia e a tecnologia são controladas por governos, corporações e elites poderosas. Esses cenários costumam ser sombrios, com desigualdades sociais e conflitos entre grupos marginalizados e os que detêm o poder. O visual do Arcanipunk é uma mistura de elementos medievais, futuristas e místicos. Roupas, arquitetura e tecnologia combinam o antigo e o novo, criando um estilo que, ao mesmo tempo familiar, é estranho. O Arcanipunk é fascinante porque ele oferece uma mistura única de elementos que atraem fãs de fantasia e ficção científica. Ele permite explorar mundos onde a magia não é apenas uma força misteriosa, mas uma ferramenta que molda a sociedade, a tecnologia e a política. É um subgênero de fantasia que combina elementos de fantasia tradicional, além da tecnologia e estética dos períodos napoleônicos. O nome Flintlook refere-se ao mecanismo de pederneira usado em armas de fogo da época, como mosquetes e pistolas, que são o elemento central desse gênero. Diferente da fantasia medieval tradicional, que se passa em um cenário inspirado na Idade Média, o Flintlook ele avança no tempo, incorporando elementos como exércitos organizados, revoluções industriais, políticas complexas e conflitos armados com armas de fogo. A magia, quando presente, muitas vezes coexiste com a tecnologia emergente, criando um equilíbrio interessante entre o antigo e o novo. O Flintlook ele é marcado pelo uso de armas de fogo primitivas, como mosquetes, pistolas de pederneiras e canhões. Outra coisa interessante é que a magia no Flintlook, muitas das vezes, está em declínio, sendo substituída pela tecnologia emergente. Isso cria tensões entre magos e aqueles que confiam na ciência e nas armas de fogo. Outra coisa impressionante que atrai muitas pessoas para o gênero do Flintlook é o gênero frequentemente se passando em um mundo que lembra a Europa do século XVII ao século XIX, onde as revoluções, impérios expansionistas e conflitos sociais, muitas vezes se baseando no período napoleônico e nas guerras napoleônicas. O Flintlook Fantasy ele é fascinante pelo simples fato de que ele atualiza aquela fantasia tradicional, trazendo para um período histórico que a gente está mais acostumado e, além disso, explorando temas como revolução e a tecnologia emergente, fazendo aquela mistura de mágica com a tecnologia, por mais que seja da forma mais primitiva possível. O New Age Fantasy é um subgênero de fantasia e de ficção especulativa que surgiu no final da década de 90,
e até o início da década de 2000. Ele se caracteriza por sua abordagem experimental, temas obscuros e uma mistura de gêneros, combinando elementos de fantasia, horror, ficção científica e até mesmo o realismo mágico. O New Age desafia as expectativas do leitor, criando mundos e histórias que são ao mesmo tempo fascinantes e perturbadoras. O termo New Age foi fundado para descrever obras que fogem do tradicional fantasia clássica como o de Tolkien e do horror Lovecraftiano, mas ainda mantém uma conexão com o estranho e o surreal. Ele é conhecido pela sua estética grotesca, narrativas não lineares e explorações de temas complexos, como a identidade, decadência e a natureza da realidade. O New Age frequentemente se passa em mundos com uma mistura bizarra de elementos familiares e surrealistas. Esses mundos podem ser urbanos, após-apocalípticos ou completamente alienígenas, mas sempre tendo uma sensação de estranheza e que desafia a compreensão do leitor. As criaturas do New Age são frequentemente únicas e perturbadoras, fugindo daquele arquétipo tradicionais de fantasias, como elfos, dragões e orcs. Elas podem ser híbridos de humanos e animais, entidades cósmicas ou formas de vida completamente inexplicáveis. O visual do New Age é frequentemente grotesco e surreal, com descrições vívidas de corpos deformados, paisagens distorcidas e fenômenos inexplicáveis. Isso cria uma atmosfera ao mesmo tempo fascinante e repulsiva. O Dark Fantasy é um subgênero da fantasia que combina elementos tradicionais da fantasia, como magia, mundos imaginários e criaturas místicas, porém cercado de temas sombrios, de horror e de tragédia. Histórias de heroísmo, esperança, triunfo do bem e sobre o mal. O Dark Fantasy explora o lado mais obscuro da existência, com personagens moralmente ambíguos, finais trágicos e uma atmosfera geral de desespero e melancolia. O termo Dark Fantasy foi popularizado no final do século XX, mas as suas raízes podem ser rastreadas até obras clássicas como as histórias de H.P. Lovecraft e Edgar Allan Poe, que misturam fantasias de horror. Hoje, o gênero é amplamente reconhecido por sua abordagem madura e muitas vezes perturbadora da fantasia. Atualmente também o Dark Fantasy ele está bastante famoso e em alta na internet por causa dos memes que fizeram no TikTok, onde pegavam algumas animações ou filmes e séries da cultura pop e transformavam elas numa espécie de Dark Fantasy. Num mini clipe dessa mídia, se ela estivesse se passando num universo de Dark Fantasy, e isso ficou bastante famoso alguns meses atrás no TikTok e também na internet, gerando bastante interesse da população e dos leitores de cultura pop sobre esse gênero que até então era um pouco obscuro. O Dark Fantasy é conhecido pela sua atmosfera densa e carregada, frequentemente com cenários escuros e decadentes. A sensação de perigo e desespero permeia a narrativa. Os protagonistas da Dark Fantasy frequentemente são anti-heróis com motivações complexas e passados sombrios. Eles podem ser guerreiros caídos, magos corrompidos ou pessoas comuns lutando para sobreviver em um mundo hostil. Um exemplo, um cavaleiro que jurou proteger os inocentes, mas é consumido pela vingança após a morte de sua família. Também, os cenários de Dark Fantasy frequentemente são mundos em declínio, onde a magia e a tecnologia foram corrompidas ou abusadas. A sociedade pode estar à beira de um colapso com governos tirânicos, guerras intermináveis e cultos sombrios. Se você gostou do vídeo e dessa viagem pelos subgêneros da fantasia que são um pouco mais obscuros, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que está cada vez crescendo mais. E também não se esqueça de ver o nosso último vídeo sobre eventos bizarros que realmente aconteceram na história.